trato do solo, enfim. Para falar desse assunto, nós convidamos aqui para o nosso jornal de hoje o agrônomo Rosalvo Lopes Filho. Ele faz parte da Secretaria de Políticas Sociais da FETAG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Muito boa tarde, Rosalvo Lopes, satisfação mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Obrigado, Fábio. Boa tarde, Galego. Boa tarde, ouvintes da Rádio Verde Campos. Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, né? Nós que estamos trazendo aí um abraço de toda a diretoria da FETAG, na pessoa do nosso presidente Antônio José Rocha. Rosalvo, antes de falar aqui em relação a dicas para o homem do campo, eu quero só lembrar, você trabalhador rural, se tiver uma dúvida, uma pergunta em relação à temática do manejo da terra, da técnica, você já pode estar encaminhando a sua perguntinha aqui para o nosso WhatsApp, viu? Coloque lá, pergunta, entrevista, que a gente vai repassar aqui para o nosso entrevistado. Muito bem, inicialmente a gente já indaga o agrônomo Rosalvo perguntando como preparar a terra de forma adequada para o plantio ideal. Está no tempo certo de plantar? Sim, Fábio. Na verdade, nós temos dois tipos de preparos de solo, né? Nós temos ainda, né, embora seja uma prática muito antiga, mas ainda ela permanece em algumas regiões, que é a queima, né? Ou seja, a famosa roça mesmo, roça no toco, né? Ou seja, que ela tem um tipo de preparo do solo diferente, né? Mas graças a Deus ela vem se diminuindo ao longo do tempo. Hoje nós temos muitas áreas mecanizadas, né? Onde nessas áreas mecanizadas a gente recomenda que os operadores das máquinas, né, até por falta de conhecimento dos proprietários das terras, eles possam estar fazendo a aração e gradagem no sentido contrário do declive do relevo, para que a gente não possa estar provocando um processo erosivo no solo, né? Até porque é bem verdade que a gente tem outras técnicas mais avançadas, mas se tornam um pouco onerosas para o produtor, mas a gente tenta, de uma certa forma, orientá-los para que eles minimamente, né, com esses mínimos detalhes na hora do preparo do solo, eles possam estar contendo a erosão, né? Porque quando você desencadeia um processo erosivo, você perde nutrientes do solo, vai tornando em muitos casos até desertifica o solo, né? Então, a partir do momento que ele, no momento de aração e gradagem, ele possa estar fazendo isso no sentido contrário e também o plantio no sentido contrário, ele no momento das capinas, ele vai estar fazendo pequenos cordões que vai, né, diminuindo o impacto, né, da corrente de água quando as gotas de chuva caem, para que eles não criem força e façam esse processo erosivo no solo, né? Hoje é uma das principais preocupações nossa, né, com relação a isso, porque anualmente se perde muito solo, né? E é o principal, né, ingrediente da agricultura, é o solo, né? Se é um solo, é bem verdade que a gente tem outras técnicas hoje como a hidroponia, mas o solo ainda é o principal substrato para que a gente possa ter uma boa produção. Agora, como identificar que esse solo ele é ideal para o plantio de uma roça? Porque não é você chegar e dizer, olha, essa propriedade aqui eu vou começar já, né, a devastar e fazer a minha rocinha. Como identificar que aquele solo ele é produtivo? Nós temos vários tipos de solos, né? Pela classificação, tecnicamente, nós temos solos tipo 1 até o tipo 8, né? Sim. Os solos tipo 1, né? Classe 1, na verdade, é o melhor solo que tem. Nós vamos até a classe 8, que é um solo que praticamente ele não produz nada, né? Para nós aqui na região do Médio, Parnaíba, Meio Norte, geralmente a gente identifica como solos bons para os plantios, solos de baixões, né, que são solos de aluvião, que tem um carreamento de muita matéria orgânica que vem do alto, e isso termina tornando o solo um pouco mais fértil, né? As áreas mais altas, elas se tornam, né, um pouco de baixa produtividade, na verdade, né? Ou seja, necessitam mais de uma adubação para que a gente possa ter melhores resultados no plantio. Então, para nós aqui, a gente identifica de cara logo como os solos melhores para plantio, solos de baixões.
Uma das atividades primeiras quando se prepara a terra é já fazer aquela capina, né? Por que que é importante remover plantas indesejáveis ou vegetação antes de começar o plantio? Elas se tornam competidoras, Fábio. Ou seja, na verdade, que a gente chama de ervas daninhas, né? Se elas não forem removidas, ela vai competir com a cultura, né? E a partir do momento que ela compete com a cultura, você não vai ter o resultado esperado na produção, né? Ou seja, no meio rural a gente chama assim, a planta fica entanguida, né? Ou seja, sim, ela não cresce justamente sim, por essa competição com as ervas daninhas. Agora, o senhor falava da questão da adubação, do preparo do solo. Todo solo tem essa necessidade desse adubo especial? Sim, quando se trata de solos de classe 1, classe 2, classe 3, são solos que têm uma boa fertilidade. Essa adubação ela é em menor quantidade, né? O senhor fala de classe 1, 2 e 3, só para o ouvinte entender melhor. Quais são as características desse tipo de solo? Quem está agora, por exemplo, tem a sua rocinha no Piauí, no Maranhão, do Ceará, só para identificar melhor. Pronto. No Piauí a gente não tem praticamente não identifica nenhuma mancha de classe solo tipo 1 e tipo 2, classe 1 e classe 2. Solo classe 3. Bom, o solo classe 3 é aquela terra roxa, né? Um solo escuro, um solo que você, no momento que seu olho bate, você sente que é uma terra que ela é fértil, né? E aí a partir do momento que vai clareando o solo ali até chegar na chapada, que os solos de chapada são solos claros, solos arenosos, né? Então dá para a gente identificar no olhômetro, né? Levando em conta a cor do solo, né? Os solos mais escuros tendem a ser solos mais férteis. Agora são 1h mais 43 minutos, 1h43. Estamos conversando aqui ao vivo com o agrônomo Rosalvo Lopes Filho. Ele é da FETAG, está aqui falando sobre o manejo, o preparo da terra, a técnica para o plantio na agricultura familiar. Se você tem uma pergunta, um questionamento, quer colaborar com a discussão do assunto, pode já estar encaminhando aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp 0869 9447 5082, 0869 9447 5082. Olha, já tem a participação aqui do ouvinte, ele não colocou o nome, região lá de Piripiri. O solo daqui é muito fraco. Como melhorar a estrutura do solo? Pergunta o ouvinte. A maioria dos solos dessa região do Grande Complexo Campo Maior, subindo para Piripiri, né, embora tenha algumas manchas de solo bom, mas são de fato solos de baixa fertilidade. O que a gente recomenda é que as pessoas possam estar diminuindo suas áreas de plantio e tentando solos com matéria orgânica. Como é que a gente se enriquece? Ou seja, o que a gente tem assim na nossa região que possa estar enriquecendo o solo? Por exemplo, a grande região de Campo Maior até Piripiri, nós temos muitos criadores, né, de caprinos e ovinos. Então a gente pode enriquecer o solo com esterco animal, né? Nós temos também muita a exploração da palha da carnaúba, que também pode, além de fornecer, ser um adubo orgânico, ou seja, quando está em processo de deterioração lá no solo, ele também funciona como cobertura morta. Então nós temos essas alternativas, né, de estar enriquecendo o solo com matéria orgânica existente na região, porque quando a gente vai estar buscando isso fora, termina onerando. Então a gente aproveita isso, ou seja, os pequenos criadores que têm pequenas áreas, eles podem estar enriquecendo seus solos com a adição de matéria orgânica, principalmente com o esterco animal. Aqui tem uma perguntinha do ouvinte aqui da cidade de Altos, o Antônio. No ano passado eu fiz a minha rocinha aqui no quintal de casa e eu coloquei o feijão e o milho juntos e deu formiga. O que aconteceu? Na verdade, são duas plantas de ciclos diferentes, né? Tanto o feijão como o milho, o feijão é uma leguminosa, né? É uma leguminosa, e por ele ser uma leguminosa e ter uma flor assim um pouco exuberante, de fato ele atrai formiga, né? Bom,
É uma prática antiga e a gente, andando nas regiões aí pelo estado do Piauí, a gente dá em conta muito ainda, porque é comum. Porque o agricultor, ele põe na cabeça que a formiga é uma praga. E, na verdade, a formiga não é uma praga. Porque a formiga, ela se alimenta de folha. Sim. Na verdade, não é nem de folha. Ela se alimenta de um fungo que dá na folha. Porque ela corta aquela folha, leva lá para dentro da casa dela, e lá ela dá um fungo, que é o famoso mofo, e ela se alimenta daquele fungo, daquele mofo que dá na folha, né? E o que acontece? Os agricultores colocam na cabeça de que elas são invasoras, tá? Não. Antes dele derrubar toda aquela mata ali para fazer o seu campo, existia toda uma vegetação e se vivia em harmonia ali. Então, se ele tira aquilo ali, o que vai restar é ela ir comer o que tem lá, né? Ou seja, e era o habitat dela. E era o habitat dela, né? Então, ela vai para lá, né? Ou seja, e o que tinha antes lá, uma variedade de plantas que ela se absorvia as folhas, vai encontrar só o quê? Só o milho e o feijão. E ela termina, né? Fazendo essa devastação, né? na cultura. O que a gente pode recomendar é que possa estar se plantando cordões de gergelim, que é uma planta que a folha, ela dá um fungo tóxico para formiga, fazendo controle biológico também, ou seja, com defensivos alternativos, porque nós somos numa linha agroecológica, né? Ou seja, sim, nós temos todo um trabalho na FETAG, né? Ou seja, principalmente com sementes, né? Ou seja, nós temos lá um banco de sementes que a gente trabalha as sementes crioulas, né? Inclusive nós temos no Piauí um guardião das sementes que tem esse papel de estar trocando as sementes nas várias regiões do estado, né? E a gente recomenda também essa questão do uso de defensivos alternativos, né? Ou seja, e aí a gente tem uma vasta lista de defensivos alternativos que podem ajudar no controle das formigas. A gente torce, evidentemente, o agricultor quer que chova para que a terra fique boa para receber a semente e isso germinar. No entanto, a água demais ela pode trazer prejuízo. Tem uma perguntinha aqui do ouvinte, de Itibiras, no Maranhão, o Luiz, ele diz: qual a importância da drenagem da água no solo? A importância da drenagem da água no solo é porque, primeiro, quando você planta, a semente, ela respira, certo? Ou seja, então ela precisa somente da umidade para ela poder romper o embrião e nascer. Então, quando você encharca o solo, né, a semente não vai respirar, né? Ou seja, a água ali fica como se fosse sufocando a semente, né? Então ela não vai germinar e vai terminar, como diz na linguagem popular, pulando, né? A semente fica pulba. Então a gente precisa de uma umidade ideal para que a semente germine, ou seja, água demais termina fazendo isso, né? Ou seja, encharcando a semente e fazendo com que ela não respire e o embrião se desenvolva. Aqui uma pergunta também: qual é o principal produto para se plantar em área de vazante? Primeiro digo que é vazante, para quem não conhece. Vazantes são áreas baixas, né? São baixões, né? Que são alagados, né? Ou seja, são embrejados. Geralmente vazantes, né? Se planta no inverno, se planta arroz, né? E quando está lá no final do inverno, que deixa bastante, ela permanece por mais tempo úmida, se planta feijão, ou seja, culturas que não necessitam de tanta umidade para produzir, né? Ou seja, quando ele fala produto, eu preciso que ele diga qual é o produto que ele está pensando. Se for um produto, um defensivo, né, agrícola, ou seja, um herbicida, né, ou seja, tem vários aí no mercado. A gente pretende não falar nomes, né, mas procurar um herbicida ideal que não seja tão ofensivo à natureza, né? Porque você sabe que os defensivos hoje eles têm faixas, né? Faixa vermelha, faixa amarela, faixa azul e faixa verde. O menos ofensivo é o faixa verde, né? Ou seja, procurar um herbicida, né, faixa verde, que possa estar controlando. E aí você tem, né, tanto os defensivos que são seletivos, né? Na verdade, todos são seletivos. Nós temos, né, os que são para mato folha larga, né? Ou seja, ervas folha larga e ervas, né, para capim. É bem verdade que nós temos aí o famosão, né, que todo mundo é o mata-tudo, que esse é o que vai no início, né? No início
do plantio, que é praticamente funciona como se fosse uma capina, né? Para poder fazer o plantio. Logo depois entra o seletivo, né? Porque aí não tem como estar trabalhando os dois juntos, porque se você está plantando arroz e plantar e jogar lá um herbicida para capim, você pode estar terminando, né, prejudicando o arroz. Se for feijão e jogar lá um folha larga, também você pode estar prejudicando o feijão. Então, é sempre bom procurar um técnico, né, um agrônomo, um técnico em agropecuária, para lhe fazer uma boa recomendação. Por não. Muitos agricultores estavam temendo atraso nas chuvas, mas parece que a primeira semana de janeiro já começou aí a ter muita chuva em vários cantos do Piauí, do Maranhão, do Ceará. Não é diferente. Essa primeira quinzena de janeiro é o tempo ideal para esse primeiro plantio ou pode esperar ainda um pouco mais? Fábio, na verdade essas coisas divinas, elas são meio assim, para a gente estar dando uma... Porque, a exemplo de anos anteriores, nós tivemos início de inverno logo na primeira quinzena de janeiro, mas só que nós tivemos aí uns 4 ou foi 5 anos que a gente teve um veranico aí do final do mês de janeiro até meados do dia 20 de fevereiro. Então, quer dizer, não tem uma planta que resiste um verão desse tamanho, né? De 20 dias sem uma rega, sem chuva, né? Então, o sertanejo, ou seja, o homem do campo, ele sempre tem aquela fé em Deus e ele bateu água no chão, ele quer plantar. Mas os últimos anos têm mostrado para a gente tem um pouco de cautela, né? Porque essas primeiras águas, geralmente a gente vem tendo aí um veranico entre os dias 25 de janeiro até 20 de fevereiro. Então o inverno tem pegado mesmo com força a partir aí do dia 20 de fevereiro. Plantar na época certa pode também reduzir o risco de pragas, de doenças? Sim, porque quando você planta na época certa, a planta tem um ciclo. Sim. Né? Ela tem um ciclo, por exemplo, você tem o milho, o ciclo é 70 dias para você colher o milho verde, né? Se você vai deixar ele secar, você deixa ele para colher lá no verão. Então, nesse ciclo, quando você planta ele, né, você consegue driblar o que a gente chama das pragas, né? Ou seja, os insetos. E aí você plantando, né, ele fora da época, você pode ter um ataque mais severo de insetos que não são daquela época, né? Ou não. Agora há pouco os ouvintes estavam participando, falando de alguns frutos típicos, né, que estão sendo, já estão aparecendo agora aí em várias cidades. Como é que a FETAG trabalha com essa plantação desses frutos bem típicos do Nordeste? Na verdade, esses frutos típicos, eles são... A maior parte deles são, como se diz, eles são naturais, eles são nativos, né? Ou seja, uma das frutas mais gostosas que eu particularmente acho que nós estamos no tempo dela é o bacuri. Bacuri. Né? Bacuri que, sim, lamentavelmente, a gente vê por aí em alguns locais os caras devastando para tirar a madeira, né? E eu fico assim muito triste quando eu vejo um pé de bacuri cortado, né? Ou seja, porque é uma fruta de fato muito gostosa. E aí nós temos várias outras nativas, aí acabamos de ver aí uma bacia de piqui, né? Piqui. Murici também mandaram mensagem. Pitomba. Sirigué. Pitomba tá na fase. Tá na fase. Inclusive, antes de vir para cá, eu comi pitomba lá na FETAG, né? Então, são frutos nativos, né? São frutos nativos e que a gente, né, vem recomendando aos agricultores, porque é o seguinte, quando você vai fazer uma roça, em muitos locais você encontra essas árvores lá, são nativas, né? Agora, Rosalvo, tem muita gente que não mora no interior e vem para a cidade e fica com aquele conceito de fazer uma roça no quintal. Na zona urbana também é possível fazer esse plantio, né? Sim, é possível sim, fazer um pequeno plantio na zona urbana, desde que você tenha uma área e possa fazer o manejo correto, tranquilo, sem problemas. Tá certo. Para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse aí um recado para o nosso ouvinte, trabalhador rural, aquele que conhece muito bem o trabalho de vocês na FETAG. Como é que esse homem do campo pode ter acesso à FETAG em relação à capacitação, a novas técnicas, ao manejo correto do solo, do plantio? Como é que vocês podem ajudar o homem do campo?
Fábio, a FETAG hoje ela tem 224 sindicatos filiados, ou seja, em todos os municípios tem um braçozinho da FETAG, né? E lá na FETAG, apesar de ser agrônomo, eu atuo nas políticas sociais, que é com a Previdência Rural, né? Previdência Rural, que é a questão do segurado especial, está comprovando o exercício da atividade rural. Mas nós temos a Secretaria de Política Agrícola, nós temos a Secretaria de Política Agrária e temos a Secretaria de Meio Ambiente e Convivência com o Semiárido. São secretarias que estão constantemente trabalhando capacitações em que os agricultores, né, familiares, os trabalhadores rurais podem ter acesso via sindicato. Então eles procurem o sindicato lá no seu município, eles demandam do sindicato, o sindicato demanda da FETAG e a gente atende. Por não, aqui rapidinho, só algumas colocações que chegaram aqui. A Maria diz assim: eu quero saber para banana, que o bananal tá muito feio, não coloca mais, não dá mais fruto, acho que ela quis dizer. Como é que faz lá? Maria, quando o bananal chega a esse ponto, não tem outra saída, é erradicar, ou seja, você está eliminando todas essas plantas e plantando novamente, porque é o seguinte: banana é uma cultura que você só planta e você vai até o terceiro fio. E o que a gente encontra aí muito comum quando a gente chega nas propriedades dos agricultores familiares, é que o bananal já está no 10º fio, né? Então isso vai atrofiando e faz com que a planta não tenha mais aquele vigor. Então no terceiro fio você já elimina e planta novamente, né? Ou seja, e a banana também, principalmente nesse período que começou a chover, ela é muito propícia ao ataque do mal da cigatoca, que é um queima nas folhas dela, né? Certo. Então isso faz com que a gente possa estar fazendo uso de agrotóxicos para poder manter isso. Então, para evitar isso, elimina e planta novamente aqui. Aqui uma colocação, Rosalvo: como lidar com formigas que aparecem nas hortas e até mesmo na cozinha? Elas cortam as plantas, incomodam muito, diz o ouvinte. A gente, agora há pouco, né, falava sobre isso, né? Ou seja, uma das alternativas em que a gente recomenda, porque é o seguinte: se você for no mercado, os caras vão te vender agrotóxico, certo? Se você for em qualquer loja aí, os caras vão... Mas nós temos, né, defensivos alternativos, para que a gente possa estar fazendo o controle dessas formigas, né? Ou seja, até porque elas estão aparecendo porque até bem pouco tempo atrás estava tudo limpo, ou seja, a vegetação tinha caído as folhas, não tinha o que elas comerem, né? Agora começou a chover, as plantas estão todas enfolhando, então elas estão aproveitando. Tem alimentação para elas. Tem alimentação para elas, né? Rosalvo Lopes Filho, muito obrigado pela participação. Ele é agrônomo, faz parte da Secretaria de Políticas Sociais da FETAG. O Piauí esteve aqui nos fornecendo aqui o seu conhecimento para orientar bem o trabalhador e trabalhadora rural do Piauí, Maranhão e Ceará. Muito obrigado pelas informações.